Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo. Prazer encontrar você aí. Todos os dias nós estamos aqui nesse canal levando a mensagem da Palavra de Deus. Espero que Deus esteja abençoando a sua vida, guardando você, sua casa, sua família. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Que você possa estar desfrutando das bênçãos do Senhor. Nós damos graças a Deus, não é? Pelo privilégio que nós temos aqui de estudarmos a Bíblia todos os dias juntos. E eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Muito bem, hoje nós começamos o capítulo 15 de 1 Coríntios, hoje capítulo 15, versículos 1 e 2. Capítulo 15, Paulo vai abordando sobre a ressurreição, não é? E a nossa esperança que temos em Cristo. Hoje o título é o Evangelho que Salva, a base da ressurreição, falando sobre isso. 1 Coríntios 15, verso 1 e 2 diz assim: Venho lembrar-vos, irmãos, o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Como eu disse, hoje nós começamos o capítulo 15, um dos mais gloriosos da Escritura, das epístolas de Paulo. Ele nos conduz ao coração do Evangelho, que é a ressurreição de Cristo. No capítulo 14 nós aprendemos sobre a edificação no culto, sobre a ordem no culto, e agora nós somos chamados a contemplar a base da nossa fé, a razão da nossa esperança, o poder que transforma vidas, a ressurreição de Jesus. Nós estamos lembrando aqui, através do que Paulo escreveu, que nossa fé não é vã. Nós cremos no Cristo que morreu, mas que ressuscitou. E Paulo começa com um lembrete essencial aqui no primeiro versículo, as primeiras palavras do capítulo 15. Paulo diz: Venho lembrar-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei. Paulo já traz a ideia do evangelho que é anunciado. Irmãos, a mensagem do evangelho que nós pregamos, que um dia chegou até nós, ela não é uma filosofia humana, não é uma ideia que alguém divagou um dia e começou a falar, pensar. Não, ela é uma mensagem divina, veio do Senhor. Paulo o recebeu e transmitiu com fidelidade. Paulo não inventou o evangelho, ele proclamou, né? Paulo diz: eu venho lembrar do evangelho que eu anunciei para vocês. Esse é o evangelho de Cristo Jesus. A John Stott, ele comentando isso, ele diz: o evangelho não é uma invenção humana, mas é uma revelação divina. É uma boa notícia, não é uma boa ideia apenas, porque não foi uma ideia que veio da cabeça de alguém. E Paulo diz: eu anunciei o evangelho, a primeira parte do verso 1, e a parte final diz assim: e o qual recebestes. Aqui temos uma outra coisa muito importante também de observar. O evangelho é anunciado, a mensagem é proclamada, nós anunciamos essa mensagem que um dia nós recebemos e hoje nós proclamamos o evangelho, mas o evangelho, ele precisa ser acolhido com fé. Não basta ouvir a mensagem, é preciso crer, é preciso receber, é preciso aceitar. A salvação começa quando o coração se abre para essa verdade de Cristo Jesus, que foi crucificado e ressuscitado. É crer na boa notícia, é crer na boa nova. O evangelho, ele só produz fruto onde ele é recebido com fé e humildade. As boas novas do evangelho, elas são proclamadas, são anunciadas, mas ela vai frutificar no coração que abrir, que receber. Quantas pessoas ouvem o evangelho? No decorrer da nossa vida cristã, quantas centenas e centenas de vezes nós proclamamos o evangelho? Quantas centenas, milhares de pessoas já tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho? Mas muitos não receberam. Muitos ouviram e continuaram as suas vidas. Essa é a liberdade, é o direito que o homem tem de ouvir a mensagem. Mas se vai querer ou não, se vai receber ou não,
Isso é uma decisão, é uma escolha, é um entendimento pessoal. A nossa oração é que o Espírito Santo possa quebrantar os corações para que eles venham dar crédito, ouvir. Mas muitos ignoram essa realidade. E Paulo diz: o evangelho que eu anunciei e que vocês receberam. E tem mais, e ele segue ainda dizendo, no primeiro versículo, e o qual ainda perseverais. Isso me faz pensar algo muito importante. O evangelho é anunciado, é recebido e a pessoa permanece, continua. A verdadeira fé ela não é passageira, ela permanece. O evangelho não apenas é uma porta de entrada, mas é um caminho para a vida, é continuar andando. Perseverar no evangelho é viver diariamente à luz da cruz e da ressurreição. Aquele que verdadeiramente recebe Cristo como Salvador, ele vive uma nova vida, ele está em uma nova jornada. Quantas e quantas pessoas um dia ouvem o Evangelho, dizem que aceitou, que recebeu, mas não continuam, porque às vezes, infelizmente, muitos estão vivendo uma fé expressa apenas da boca para fora. Quantos nós encontramos nas ruas que dizem: eu já fui crente um dia, eu já aceitei um dia, mas vivem tão distantes, tão longe. Pessoas que verdadeiramente nunca tiveram uma experiência de receber Cristo genuinamente, verdadeiramente, como Senhor e Salvador das suas vidas. Porque é uma decisão entendível. Você ouve, você entende a verdade, a realidade e recebe, toma uma decisão. Não é algo meramente emocional, não é algo feito sob pressão, mas é sob o verdadeiro entendimento. E quem verdadeiramente entende que Cristo Jesus morreu por nós para nos livrar do inferno, para nos livrar de uma condenação que pesava sobre nós, e a pessoa toma essa decisão de verdade, ela vai continuar. Ela entende o que ela fez. É por isso que nós não anunciamos o evangelho sob pressão, é por isso que eu não tenho o hábito, e onde nós congregamos, não é? Os irmãos não têm esse hábito de forçar uma decisão, de pressionar a pessoa para receber o evangelho. Aquela história que a gente vê muito por aí, não é? Até mesmo na internet e outros lugares aí, que as pessoas ficam: aceita Jesus, aceita, aceita, levanta a mão, vem para frente, vem. E muitas dessas vão sob pressão e acabam que não permanecem. Porque vai por pressão, por emoção. Nós entendemos que a decisão de receber Jesus como Salvador é algo que deve ser feito com muita convicção no coração. É o Espírito Santo de Deus trabalhando nessa vida e a pessoa entendendo que precisa tomar uma decisão. É essa decisão que precisa ser tomada, e Paulo fala que persevera, que vive dia a dia. A perseverança na fé é uma evidência de uma salvação genuína. E o verso 2, Paulo diz assim: e por ele também sois salvos. Irmãos, a salvação ela vem através de você ouvir o evangelho, entender, receber, continuar firme. Você pode ter certeza, aquele que crê é salvo. A salvação ela não vem por obras, ela não vem por religião, ela não vem por esforço humano, ela vem pelo evangelho, pela fé na morte e ressurreição de Cristo. Porque sem o evangelho não há salvação. A salvação, você sabe muito bem, não é pelos nossos esforços, não é pelos nossos méritos, não é pelo que nós façamos ou que um dia venhamos merecer. Eu vejo quantas pessoas fazendo boas obras para ver se alcança a salvação. Fazendo boas obras para ver se um dia vai ser salvo. A salvação não é uma meritocracia. Ela é uma obra que Cristo realizou lá na cruz, e quando nós entendemos e cremos, nós tomamos essa decisão. John Wesley dizia assim: o evangelho é o poder de Deus para salvar, transformar e sustentar. E é por isso que Paulo diz: o evangelho que você ouviu, recebeu, perseverou e que você é salvo. Que preciosidade saber disso. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho exige uma retenção fiel do que nós lemos. Olha o verso 2, o que Paulo diz ainda: se retiverdes a palavra tal como vula preguei. Você receber e reter a palavra fielmente. Paulo traz esse alerta que é preciso manter o evangelho como foi pregado. Nós não podemos adulterar o evangelho, nós não podemos suavizar, distorcer a mensagem. A fidelidade à palavra, ela é essencial.
ela é fundamento. Hoje existe um evangelho tão distorcido por aí. Muitas pessoas estão buscando um evangelho que vai apenas o evangelho da prosperidade, o evangelho da vida mansa, um evangelho coach, um evangelho de autoestima. Há tantas mensagens pregadas aí hoje, bonitinha, tranquilinha, que não fala do pecado, não confronta o erro do homem, não chama ele à santidade, à obediência, de renunciar às vontades da carne, de tomar a cruz, seguir a Cristo. O evangelho ele não pode ser misturado, diluído, ele precisa ser retido com fidelidade. Lembremos, o evangelho não pode ser negociado. Ele deve ser preservado com zelo e proclamado com coragem. Esse é o evangelho. E o verso 2 nos diz: a menos que tenhais crido em vão. A menos que tenhais crido em vão. Amados, crer em vão é crer sem transformação, sem perseverança, sem compromisso. Crer em vão é você não ter a firmeza, a convicção na mensagem que é pregada. É uma fé superficial, emocional, sem raízes. Crer em vão é você viver apenas uma religiosidade. A pessoa dizer, não, eu estou numa igreja, eu tenho uma religião, eu acredito em Cristo, eu gosto de Deus. Crer em vão é uma religiosidade sem transformação. E Paulo nos chama a fé verdadeira, aquela que salva, que sustenta. John Stott ele dizia assim, a fé que não transforma é a fé que não salva. A fé que não transforma é a fé que não salva. O evangelho ele precisa ser vivido com essa transformação, com uma experiência de vida nova. O evangelho deve ser proclamado com fidelidade. Nós não podemos diluir a mensagem da cruz, anunciar com clareza que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. O evangelho precisa ser recebido. A salvação começa quando cremos. Não é suficiente conhecer. É preciso confiar, entregar-se, render-se. A verdadeira fé, a fé verdadeira, ela permanece, ela resiste às tempestades, às dúvidas e ela cresce na comunhão com Cristo. Nós não podemos negociar a verdade. Nós devemos preservar a mensagem como ela nos foi entregue, pura, poderosa e transformadora. E a gente termina o nosso estudo de hoje pensando, eu tenho crido neste evangelho com fé verdadeira? Eu tenho apenas vivido uma vida emocional? Eu tenho preservado na fé ou deixado levar pelas circunstâncias do dia a dia? Será que eu tenho guardado o evangelho como ele foi pregado? Ou eu tenho adaptado de acordo com as minhas conveniências, o que me agrada, o que me atrai? Lembremos, o evangelho é a mensagem que salva, transforma e sustenta. Ele precisa ser crido, recebido e vivido diariamente, perseverando na verdade. O evangelho é a boa notícia que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. Eu termino com John Stott, que diz: o evangelho não é apenas verdade, é poder. E esse poder está na cruz e na ressurreição. Que o Espírito Santo nos leve a crer com profundidade, a viver com perseverança e a proclamar com fidelidade o evangelho que salva. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar. Até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.